Amém. Eu fui surpreendido há alguns meses atrás, quando o casal agendou um gabinete, né, e começaram a expressar aquilo que o Senhor tinha feito desde o início na caminhada cristã na vida deles. E o que mais me tocou nesse gabinete foi um espírito de gratidão, no qual eles se colocaram a apresentar nesse gabinete e assim agradecer a Deus por tudo que Deus já havia feito na vida dele. E a primeira questão que eles me colocaram foi a seguinte: transmita ao bispo Robson, né, o meu agradecimento a ele, porque lá atrás o Senhor falou comigo através da vida desta igreja e também de um conselho que ele havia dado a ele. Então eu quero começar esse testemunho perguntando a eles, né, para que eles possam esclarecer a igreja. Quando e como foi que Deus começou a agir na vida do casal? Então, nós tínhamos 2 anos de namoro, e aí, através da influência dos meus pais, que eles eram trabalhadores da Nova Vida do Alcântara, fizemos o curso de noivos, namorados e noivos. E uma das palestras, lá era diferente, né? Lá era um curso mais todos os dias, uma semana de curso. E um dos palestrantes foi o pastor Camp, e nessa palavra dele, foi uma pregação, e nessa palavra dele ele falou sobre você sair da sua casa, né? Assim como na palavra de Deus ela nos instrui, sendo que a nossa ideia de casamento, a gente já pensava em casar, já queríamos casar, sendo que eu ia fazer, com a autorização do meu pai, uma obra através do pastor, e por sinal ele tinha experiência nisso, eu conhecia a vida dele, o que ele tinha passado, né? Isso aí é aberta essa história do pastor, e veio de encontro ao nosso coração. Quando eu saí do curso assim da palavra, eu encontrei com meu pai. Aí meu pai falou para mim assim: Jânio, se você escutou a palavra, eu escutei. Você escutou? Eu escutei. Aí ele, não dá mais para fazer lá, né? Não dá. E aí nós tínhamos uma economia, e aí resolvemos eu e a Zolene comprar um terreno, e assim fizemos começamos a construir a nossa casa. Era o conselho do pastor, né, que vocês tivessem a construção da sua própria casa. Isso. E não usasse da facilidade no qual seria construir a casa em cima da casa dos seus pais, né? Amém. Na verdade, o tema foi sobre a promessa que Deus deu a Abraão de largar sua parentela, e foi isso que a gente seguiu. Amém. E assim vocês se casaram após 5 anos de namoro. E qual foi a luta que vocês viveram e qual foi a direção dada por Deus para vencer essa luta? A questão do conselho do bispo Robson, do gabinete que aqui aconteceu com ele na nossa igreja. Então, nós já tínhamos a intenção de casamento, e pela situação financeira a gente vai atrasando, e aí a gente fez o congresso aqui também da Nova Vida, da nossa igreja, e nós já tínhamos 5 anos de namoro, né? E 5 anos de namoro passou muito rápido, e já estávamos sendo extremamente incomodados, né? Principalmente pela intimidade que você tem no relacionamento. E a gente, tendo conhecimento da palavra, a gente não tinha como ficar numa situação... na condição que vocês estavam. Na condição, né? E aí a gente, vamos conversar com o pastor, e nesse gabinete ele foi
bem curto e grosso. Ele provavelmente não lembra, mas é o conselho que a gente precisava ouvir, e a gente aceitou aquilo, é claro, e ele: meu filho, casa. Mas pastor, casa. Mas pastor, não casa. Quase ele falou, né? Quase qual a parte você não entende? Mas enfim, é claro que aquilo nós conversamos em casa e não tinha para onde correr. A solução nossa seria a gente já tinha ideia de casar, né, chegamos a cogitar, né, sobre e aí? Vamos nos separar? Né? Não. Aí, não, nosso amor é maior. A palavra que o pastor deu, ela falou muito, e conversamos com os nossos pais. Isso foi em 6 meses, nós estávamos casados. Né? Foi muito rápido. Eu lembro que vocês me falaram que vocês eram um apoio na juventude, na época do Diácono Vicente. O Diácono, né? Vicente fez uma grande diferença na nossa vida, foi um diferencial também, o apoio. Muitas das vezes a impressão que dava é que Vicente estava atrás da gente, né, vigiando. Né? Então ele foi muito presente. Foi interessante o reconhecimento de vocês, né, nessa situação no qual havia um incômodo e que vocês não queriam envergonhar o Evangelho, a igreja em si, o ministério, a situação do apoio, e por isso optaram pela parte mais difícil, no qual seria se manter aí fiel ao Senhor nessa área financeira e assim se casar, né? Pode falar. E a gente, assim, tinha muito respeito, como a gente tem hoje, pelos nossos pais, e a gente sabia, se a gente falhasse, a gente traria uma tristeza muito grande para eles, para toda a nossa família. Então a gente tinha muito esse temor, primeiro a Deus e depois também de honrar os nossos pais. Então, antes que a gente viesse a errar, a gente pensou quem a gente procurar, porque é uma situação difícil de você conversar, não é uma situação fácil. E foi onde nós tomamos a decisão de procurar o nosso líder, que era o pastor, e ele foi bem direto com a gente, e a gente obedeceu, colocou nossos pais desesperados, porque foi algo assim muito rápido, mas Deus honra, porque Deus proveu. A gente casou com a nossa casa, na medida do possível ela estava pronta, a nossa casa estava mobiliada, não faltou nada para a gente, e nós fomos muito abençoados. Amém. E como foi o início do casamento, né? E a formação da família de vocês, o crescimento e a chegada dos filhos? Conta um pouco dessa história que você viveu, minha irmã. Sim, nós casamos dia 27 de dezembro de 2003. Eu lembro que o bispo até na época falou para a gente que era para a gente casar dia 3 de janeiro, que era uma semana depois, porque era final de ano, era o último culto da juventude. Só que assim, uma semana para a gente era muito tempo. A gente, não, vamos dia 27. Casamos dia 27 de dezembro, vamos fazer 15 anos agora. E a gente casou com 2 anos e meio, nós tivemos uma gravidez. Essa gravidez ela foi interrompida, foi um aborto espontâneo. Isso assim abalou muito, muito a gente. Quem passou sabe, mas seguimos em frente, Deus renovou nossas forças. E com 5 anos, Deus nos presenteou novamente com uma gravidez, que foi a gravidez da Mariana, que hoje está aí com 9 anos. Mas foi uma gravidez no começo de risco também. Eu tive um descolamento de placenta, precisei ficar 1 mês de repouso. E nesse mês ele tirou férias, né, cuidou de mim, e durante a gravidez continuou normal, até o nascimento dela. Amém. Aos 2 anos e 8 meses, a Mariana fez algo que os espantou. Ela profetizou algo sobre a vida de vocês. O que foi exatamente? Que profecia, que entrega, o quanto ela insistia em falar em algo que realmente aconteceu na vida de vocês. Fale sobre isso. Sim.
Aí eu digo que é onde houve a transformação, a mudança na nossa vida. Porque eu trabalhava, a gente trabalhava, e a gente tinha uma vida muito cômoda, né? Sábado e domingo em casa, uma vida normal. E Deus resolveu dar uma sacudida na nossa vida. E foi onde a Mariana, com 2 aninhos, no colégio, no maternal, ela falou para a tia dela que a mamãe dela lhe daria 2 nenéns. E a minha mãe veio me perguntar, e eu disse que não, a gente nem planejava filho, né? Não estava no plano mesmo. Mas ela continuou, ela insistiu, minha mãe vai me dar 2 nenéns. E nesse período eu estava esquecendo muito de tomar a medicação que deveria tomar. Eu optei pela injetável, né, para não acontecer a gravidez. Só que o meu organismo ele não aceitou essa injetável. Eu tive que voltar para o modo tradicional. E foi aonde aconteceu, eu estava grávida. E assim, passou o primeiro mês, eu tive um sangramento. Eu fui para a emergência. Mas assim, eu já fui certa de que seriam 2. Não tinha dúvida, a certeza que ela falava para a gente era muito grande. E cheguei lá para bater a ultra e eu falei com a pessoa que me atendeu. Eu falei assim, doutora, tem 2 aí? Porque a minha filha diz que são 2. Ela, 2 não, são 3. Meu Deus. Quando ela falou são 3, eu gelei, porque 2 eu já esperava, 3 não. Aí, o primeiro escutava o batimento cardíaco, o segundo escutava o batimento cardíaco e o terceiro não se ouvia nada. Até que chegaram e falaram assim, isso é o cordão umbilical. E, conclusão, eu fui embora e o motivo mesmo que eu havia ido pela emergência, que era o sangramento, não foi resolvido, porque a emoção de ser 2 era tanta. Teve um fato nesse momento até que ela descobriu que eram 2, né? Eram gêmeos. Eu estava trabalhando e eu saí de casa. Ela falou, Janderson, eu vou no hospital para ver o que é isso e tal. A gente já sabia que estava grávida. E aí ela me liga, né? Eu no meio de um treinamento na empresa, numa reunião. Nessa época eu trabalhava em Nova Iguaçu. Aí ela me liga, eu saí, pedi licença da sala, saí. Ela, você está ouvindo? Eu estou ouvindo, pode falar. Aí ela, você está bem? Ela, estou bem. O médico confirmou, são 2, mas você está bem? O que o médico falou? Não, você não está entendendo, são 2. Eu, não, mas você está bem? Ela, presta atenção, você não está me ouvindo. Eu, não estou te ouvindo. Como é que você está? Você está no hospital? Não, eu já estou em casa, o médico medicou, está tudo bem. A Mariana estava certa, são gêmeos mesmo. Aí na hora, comecei a tremer, caiu a ficha na hora, né? Porque a gente já tinha aquilo no coração de ser gêmeos. E na hora que ela ligou, confirmando, aí eu, nossa, são 2 mesmo, gente. Não tem jeito, são 2. Mas aí, esse primeiro período que a notícia te pega assim, você fica muito preocupado, muito preocupado. Imagina. É uma sensação, é uma emoção misturado com, nossa, são 2, eu vou dar conta disso. Educação, tudo passa na sua cabeça assim, né? Aí Deus vai confortando, e aí você consegue assimilar aquilo e se tranquilizar. E assim, no começo da gravidez eu tive o descolamento, como tive da Mariana, tive sangramento algumas vezes e não pude trabalhar, tive que ficar de repouso. E até que quando a gente estava no 4º mês, né, de gravidez, a gente estava para fazer um exame e eu lembro assim nitidamente que no sábado as irmãs do berçário foram lá em casa fazer uma visita. Elas colocaram a mão sobre a minha barriga e oraram, entregaram aquela gravidez a Deus.
E na segunda-feira de manhã o Jandim estava em casa porque a gente iria fazer uma ultra. Mas quando eu acordei de manhã, eu estava molhada. A minha cama havia uma roda de um líquido e eu toda molhada. Não era urina, não tinha cheiro. Então a gente viu que aquilo não estava normal. Mas como a gente iria fazer o exame, a gente foi para a emergência. Chegando na emergência, a médica olhou e identificou que havia uma fissura muito grande no meu útero, do lado esquerdo. E dali eu pedi a ela que me desse o medicamento, porque eu estava com dor, né? Então ela receitou esse medicamento e eu fui para ser medicada. E nesse momento que eu cheguei para ser medicada, eu senti um sangramento. Pedi à enfermeira que me ajudasse, né? Me desse um absorvente, porque eu estava sangrando, e eles não tinham, improvisaram alguma coisa lá para mim, e no momento que eu me levantei, né, que a enfermeira veio me ajudar, houve um sangramento muito grande, o sangue escorria a perna abaixo de fazer uma poça no chão. E dali imediatamente me deitaram e entraram em contato com a médica, né, que estava de plantão. A médica veio, me examinou e mandou que eu aguardasse. E dali entrou em contato com a minha médica mesmo que me atendia. E dali o sangramento era contínuo, uma coisa assim que eu tentava segurar, eu tentava conter, mas eu não conseguia. Eu sangrava muito. E nós oramos, eu lembro que Jandim orou. E eu tremia que eu não conseguia me controlar, e Jandim pedindo para que eu parasse, para que eu me acalmasse, e eu dizendo a ele que eu não conseguia. Então, naquele momento, irmãos, eu fechei o meu olho e eu comecei a louvar a Deus. Não lembro quais foram os louvores, mas eu lembro que eu fechei os meus olhos e eu comecei a louvar a Deus. E naquele momento, naquele louvor, Deus foi tratando. Deus foi cuidando. E aquele louvor me acalmou de uma forma. Eu trouxe uma paz muito grande dentro de mim. E a gente aguardou a médica vir. A médica veio. Quando ela chegou, eu falei para ela: doutora, eu estava muito nervosa. Eu comecei a louvar e o louvor me acalmou. E a resposta dela foi imediata: continue louvando, porque não aconteceu nada com seus filhos, eles estão perfeitos. Amém. Apesar dos médicos ou alguém já ter dito a vocês nesse momento que era um quadro de aborto, né? O quadro era... Eu não sabia. Eu fui saber depois, porque foi Jandinho que entrou em contato com a médica, né? Eu não sabia de nada, mas depois eu soube que o meu quadro era de aborto. Mas Deus reverteu aquela história. Aleluia. Amém. Amém. Aí veio o nascimento das bênçãos e fala um pouco sobre a definição dos nomes. Como é que foi esse processo aí de vocês de escolha dos nomes dos dois meninos? Assim, a profecia foi desde o começo, né? E Deus, quando fala, Ele cumpre. A Mariana, ela criou um amigo virtual. Ela chamava de Isaac. Tudo que ela ia fazer, ela chamava: vem Isaac, vamos Isaac. E ela colocava a mão na minha barriga e ela dizia: é o Isaac. E eu fui bater uma ultra e eu perguntei ao médico se tinha como saber quem seria a primeira criança a nascer, que até então seria Isaac. E ele me disse que era do lado esquerdo. E era justamente o lugar onde ela colocava a mão e ela dizia que era o Isaac. E depois surgiu o Gabriel. A gente pensou até em trocar, porque eram nomes diferentes. Mas a gente foi ver a tradução dos nomes, a profecia toda, e a gente decidiu: não, vai ser Isaac e Gabriel. Amém. E agora, com 3 filhos, né, 2 recém-nascidos, veio a situação financeira, a preocupação. Eu queria que você falasse sobre a questão do fato dela ter que parar de trabalhar e você agora tendo que sustentar uma casa com 3 filhos. Eu queria que você explicasse um pouquinho do cuidado financeiro de Deus para com a sua vida. Então, a Zilene falou, ela trabalhava,
Eu também. Então, de uma certa forma, nossa vida financeira estava estável, né? Uma filha. E aí veio a gravidez dos gêmeos, do Isaac e do Gabriel. E a gente sabia que ela não tinha condições de trabalhar mais, né? E aí, nossa, imagina, né? Você saber que agora, em vez de pai de um, você é pai de 3 crianças. E aí pinta um certo desespero, né? Ansiedade. Só que Deus trata, né? Deus cuida nos mínimos detalhes. A gente começou a pedir a Deus que abrisse uma porta, né? De emprego, principalmente porque eu trabalhava em Nova Iguaçu, um pouquinho longe, né? E não teria muito tempo também para a família. E que suprisse essa falta, né, no caso da falta do salário da Alzilene. E assim, as crianças nasceram, com 2 ou 3 meses, essa porta abriu, eu consegui vir para Inoã, Maricá, e assim, meu salário, ele praticamente dobrou, né? Então, assim, Deus fechou a porta em Nova Iguaçu, mas abriu aqui, próximo de casa, com um salário melhor. E aí, assim, eu continuei, tive condições de manter, né, a família. Amém. Deus cuidou de tudo, né? E alguns anos atrás, vocês começaram a viver mais alguns livramentos, apesar das lutas que vocês viveram com os assaltos que vocês sofreram. Vocês querem falar um pouquinho sobre isso, para que a igreja conheça também essa parte do testemunho de vocês? Fala um pouquinho sobre isso. A situação do assalto foi... a primeira vez foi no ano passado. Então, esse lugar, após 5 anos, ele veio a fechar. E eu fiquei quase 2 meses parado, que eu já sabia que eu ia trabalhar em outro lugar, então eu fiquei esse período aguardando ser chamado. E nesse período, eu não esqueço, porque foi o dia do Congresso dos Homens aqui, no ano passado. Eu vindo para cá, sábado, 8 horas, eu fui rendido, né, e levaram o meu carro. E aí pinta nossa, desempregado, eu sei que eu vou estar trabalhando agora, mas levaram o carro, e aí agora... Aí vim para casa, né? Foi quando eu comuniquei ao pastor do que tinha acontecido e comunicou os irmãos, né? Que na verdade a igreja ela apoiou muito nessa situação, né? Porque tem muito conhecimento, muito conhecido, e foi num desses que meu carro foi achado. E eu não tenho seguro, né? É uma grande preocupação. Foi um amigo da família que ele achou meu carro no domingo. Eu vim para o congresso. A Alzilene, não, gente, você não vai deixar de ir para o congresso. Você não pode deixar de ir para o congresso. Eu vim para o congresso. Nossa, aquele congresso vai ser inesquecível, né? Então, apesar do momento de ter passado, ter sofrido aquele assalto, foi um congresso que Deus falou muito comigo. Confesso que eu saí daqui um pouco triste por causa da situação do carro, né? Mas, assim, foi um compensador. Então, eu aconselho quem estiver passando algum tipo de problemas, devido a, principalmente financeiro, não deixa de vir para a igreja, não vale a pena. Deus é fiel, e mesmo a gente a pé, nós viemos para a igreja no culto da manhã, e eu já tinha marcado com a minha sogra de ir para lá, e quando eu estava encostando, entrando na casa dela, meu cunhado descia: você vai entrar porque vamos buscar seu carro apareceu. Então, assim, e foi um culto que o pastor, sabe aquele culto que a palavra é direcionada,
você é tratado, e quando você saiu, você recebe essa notícia assim, do que no meu caso, meu automóvel foi achado. E, assim, Deus é tremendo. Quando eu escutei a voz dele no portão, já veio na minha mente, foi assaltado. E a gente teve, né, entramos em contato com o pastor André e ele prontamente nos atendeu. Imagina, no congresso de homens, ele devia estar super ocupado, mas ele nos atendeu, ele nos orientou para que fizéssemos tudo o que precisava ser feito, mas que ele não deixasse de participar do congresso. E ele obedeceu e Deus falou muito com ele. E quando ele chegou em casa, eu falei para ele, Jandinho, isso não vai parar a gente. Um carro pode limitar a gente, porque nós temos 3 filhos, mas parar não vai não, amanhã de manhã a gente está lá na igreja. E assim nós fizemos, fomos para a casa dos nossos sogros, dos meus sogros, né, os pais dele. De manhã nós acordamos, fomos para a igreja, nós estávamos no ponto de ônibus, passou um casal, nos deu uma carona, nos trouxe para a igreja. Aquele culto foi o culto para a gente. E na hora de ir embora, um casal levou a gente. E quando chegou na porta da casa dos meus pais, eu virei para ele e falei assim, tá vendo, amor, como Deus é bom? Deus levou a gente e Deus trouxe a gente. E nesse mesmo momento, meu cunhado da esquina gritou, vamos embora porque acharam seu carro. Então, assim, foi muito forte, muito forte. Eu entrar na minha casa ali, a gente passar essa notícia, sabe? A gente sentiu muito a presença de Deus. Para mim foi muito, muito marcante. O que eu acho assim bem interessante a gente destacar aqui, na minha opinião, é que as lutas elas vieram desde o início do casamento de vocês. Apesar de jovens, vocês já estavam dispostos a ouvir aquilo que Deus estava a falar com vocês através do aconselhamento da igreja. Vocês venceram, superaram essas lutas. Deus cuidou da família de vocês. Deus deu a vocês lindos filhos, né, que são presentes, bênçãos de Deus na vida de vocês. Vocês persistiram apesar das lutas, dos inconvenientes da vida. Vocês não desistiram da casa do Senhor. A vida de vocês, agora a filha está a compor, fale um pouco sobre isso, a composições, Deus tem dado músicas a uma criança. Eu vejo isso como algo lindo, né? Deus fazendo na vida de vocês a vontade dele sempre. Mas vocês também se envolvem em ministérios, colocam a vida de vocês a serviço do reino, né? São 3 ministérios, se não me engano, coral, intercessão e também Vida Kids, né? Que Deus abençoe vocês, né? E que isso sirva de exemplo para toda a igreja, em nome de Jesus. Pode falar, minha irmã. Assim, como eu falei no começo, a gente tinha uma vida muito normal e Deus resolveu mudar a nossa história. Tudo isso que aconteceu com a gente só serviu para trazer amadurecimento, para afirmar nossa fé em Deus, porque a gente não tinha um compromisso. Domingo se dava, a gente vinha, se não dava, a gente não vinha. Então, a gente, quando se deparou com 3 crianças, a Bíblia diz, ensina a criança no caminho que deve andar. Como você ensinar se você não está andando? E dali nós resolvemos firmar nossos pés em Cristo, caminhamos e Deus tem tratado muito da gente. O nosso amor aumentou, o nosso amor cresceu. Ele, desde quando nós casamos, ele não participou de ministério nenhum. Foram quase 10 anos sem participar de ministério nenhum na igreja. Então, foi onde nós entramos para a intercessão. Eu, quando me vi, estava no Vida Kids, eu falei que eu não ia trabalhar com criança mais, porque eu já tinha 3 crianças dentro de casa, mas quando eu me vi, eu estava no Vida Kids. E depois, como eu falei, naquele período da gravidez, o louvor falou muito grande comigo, falou muito forte no meu coração. Então, nós resolvemos participar do louvor, nós entramos para o coral, que hoje é a nossa família, sabe? Que nos abraça, nos acolhe. E assim, pastor,
A gente é muito grato a vocês, pastores, mas também a cada ministério aqui da igreja. Porque, assim, a gente tem ministérios que a gente está presente. O berçário, o Crescendo com Jesus, a irmã Lília ficava com as crianças ali, eu de uma semana atribulada, sabe? Eu chegava aqui com um fardo muito pesado. E eu colocava as crianças lá, ela vai, minha irmã, você precisa assistir o culto. E dali, sabe, eu tirava forças para mais uma semana. Porque 3 crianças não é fácil. E depois foi o Vida Kids. Hoje meus filhos participam do Louvor Kids, né? Então eu posso dizer que eu e a minha casa servimos ao Senhor. Amém, amém.